Olá, boa noite, galerinha. Tudo bem? Já tava com saudade de vocês. Bom, eu sou Raíra Pureza, sou médica. A minha especialidade é a cardiologia intensiva e eu estou aqui pela nossa missão. Qual é a missão? Você seguro no seu plantão. Aí, como que eu vou conseguir segurança no meu plantão? Como que eu vou perder o medo do plantão? Através do estudo, a gente vai dominar emergências cardiológicas, que são as emergências mais temidas da clínica. Dominando as emergências cardiológicas, você com certeza vai se sentir mais seguro no plantão. E dentro do tópico tão grande de emergências cardiológicas, que toda terça e quinta a gente traz aqui algum tópico muito bom para a gente discutir, para aprender mais, hoje eu vim trazer emergências hipertensivas. É uma coisa tão comum, né, no pronto-socorro, para quem está começando, sempre chega aquele paciente com uma crise hipertensiva, e aí você não sabe se é algo grave, se é algo que era crônico e vai dar para liberar, se o quanto que eu tenho que baixar daquela pressão naquele momento, tem que ser uma medicação EV, tem que ser uma medicação VO. E hoje a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas, tá bom? Vamos falar de emergências hipertensivas. E para começar, bom, quem for entrando aí já me diz de onde que é, se é médico, se é estudante de medicina, qual período que tá, vai colocando aí as respostas e daqui a pouco eu já vou lendo, já pode ir colocando perguntas também, que aí eu vou lendo ao passar de um assunto para o outro, tá bom? Mas vamos lá direto ao ponto. Emergências hipertensivas. Bom, primeiramente, a gente deve lembrar que esse tópico, esse assunto, emergências hipertensivas, ele está dentro de um espectro maior, que são as crises hipertensivas, não é verdade? Então, nas crises hipertensivas, a gente tem as emergências hipertensivas, as urgências hipertensivas e as pseudocrises hipertensivas, certo? Bom, como a gente vem falando nas outras lives, nos outros encontros, quando a gente está diante de um paciente, seja no seu consultório, seja no plantão de PS, seja no plantão de emergência, de UTI, que seja, você sempre tem que, diante daquela queixa, daquela sua primeira hipótese diagnóstica que você está formulando, você sempre tem que descartar situações de emergências. E no atendimento de um paciente com hipertensão no pronto-socorro não é diferente. Você tem que descartar que seja uma situação de emergência. Então vamos começar pelo começo, pelos conceitos. As crises hipertensivas, que englobam esses três espectros também de doença, as crises hipertensivas são o quê? São condições clínicas sintomáticas, então o paciente tem sintomas, e são condições que cursam com elevação acentuada da pressão arterial, certo? E aí, nesse momento, a gente tem um divisor de águas. Então, chega um paciente para você com elevação acentuada da PA, no pronto-socorro, com os sintomas, né, que são os mais variados, a gente vai já discutir. E aí você vai ver se esse paciente tem lesão de órgão-alvo. Porque se ele tiver lesão de órgão-alvo, ele tem uma emergência hipertensiva. Se ele não tiver uma lesão de órgão-alvo, aí sim você vai, até com mais calma, avaliar esse paciente e dar a conduta, porque você vai estar diante de uma urgência hipertensiva ou de uma pseudocrise hipertensiva. Aí você pode me perguntar assim, mas Raíra, eu estava atendendo um paciente ontem no consultório e ele tinha uma HVE concêntrica, ele tinha uma hipertrofia ventricular esquerda, secundária a uma hipertensão de longa data. Isso não é uma lesão de órgão-alvo? É sim. E eu atendi um outro paciente que tinha uma retinopatia ali, grau 1, hipertensiva. Não é lesão de órgão-alvo? É também. Aí tem um paciente que tem doença renal crônica, que é secundária a quê? A hipertensão. A principal causa de doença renal crônica é a hipertensão. Fica ali competindo com o diabetes, né? E aí, não é uma lesão de órgão-alvo? É, também. Só que essas são lesões de órgão-alvo crônicas. Então, a gente vai acrescentar aqui um detalhe na nossa definição. Emergência hipertensiva é uma condição aguda, com a elevação da PA aguda e acentuada. É uma condição clínica sintomática, mas que tem uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. Não é lesão de órgão-alvo crônica, tá? Não é esse seu paciente do consultório. Então, o paciente em emergência hipertensiva tem uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. E isso leva a um risco iminente de morte. Por isso que é uma emergência, tá? Daí a definição de emergência. Então, quando você atender o paciente com crise hipertensiva no pronto-socorro, você vai sempre tentar ver se tem alguma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva e um risco iminente de morte. Porque se tiver, é uma emergência hipertensiva, você vai conduzir na emergência e no pronto-socorro, na emergência do pronto-socorro e na UTI esse paciente. Não sendo isso, aí você vai depois diferenciar se é urgência ou pseudocrise hipertensiva, certo?
Por que é importante a gente falar de emergência hipertensiva? Qual que é a incidência? Dentre todas as crises hipertensivas que chegam no pronto-socorro, qual é a incidência da emergência hipertensiva? É de 25%. Então, 25% das crises hipertensivas que chegam ao pronto-socorro são emergências hipertensivas. E qual que é o prognóstico desse paciente? Gente, a mortalidade é altíssima se não for tratado. É de 80%. Emergência hipertensiva tem uma letalidade de 80% do primeiro ano se não for tratado. Como que eu baixo essa letalidade? Com um tratamento medicamentoso, né? No caso da emergência hipertensiva, é um tratamento intravenoso. Certo? Então vamos recapitular. Quando o paciente chega com hipertensão no pronto-socorro, estamos diante de uma crise hipertensiva. A crise hipertensiva é caracterizada por uma condição clínica sintomática. Então vamos de novo. Crise hipertensiva é uma condição clínica sintomática que cursa com elevação acentuada da pressão arterial. E aí, se tiver uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, com risco iminente de morte, é uma emergência hipertensiva. Se não tiver uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, não tiver risco iminente de morte, aí a gente vai diferenciar entre urgência e pseudocrise hipertensiva, certo? Voltando aqui para a emergência hipertensiva, então já entendemos o conceito dos dois. A emergência hipertensiva, ela... Como assim, Raíra? Eu tenho que identificar a lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. O que é isso? Basicamente, na sua avaliação inicial, anamnese, exame físico e exames complementares, dependendo da clínica do paciente, dependendo da anamnese do exame físico, você vai direcionar para um ou para outro. Então, assim, se o paciente chegar com a pressão de 230 por 140, e aí ele está hemiplégico com desvio de rima afásico, claro que é um AVC, né? Então, é uma emergência hipertensiva, a lesão de órgão-alvo é o cérebro. Por exemplo, o paciente chega com a pressão muito alta e dor torácica, anginose e tem fatores de risco para aterosclerose. Você está diante, provavelmente, de uma síndrome coronariana aguda. Então, dentro do espectro de emergência hipertensiva, você vai localizando as lesões de órgão-alvo, certo? E a pseudocrise hipertensiva, o que é? Só antes de falar da pseudocrise, no conceito de emergência e urgência hipertensiva, se você for ler na diretriz, ele fala assim: é uma condição clínica sintomática que cursa com elevação acentuada da PA, arbitrariamente, uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 ou uma diastólica maior ou igual a 120. Esses valores são para guiar a gente, porque, na verdade, o que define a emergência hipertensiva é a presença de lesão de órgão-alvo aguda e progressiva e o risco de morte iminente, certo? Então, vimos o que é a emergência hipertensiva, o que é a urgência hipertensiva e o que seria a pseudocrise hipertensiva. A pseudocrise hipertensiva também é uma condição que pode ser assintomática ou oligossintomática, não tem lesão de órgão-alvo, tá? Aguda, progressiva. E geralmente ocorre nos pacientes que são hipertensos crônicos, ou que não tinham diagnóstico, e, portanto não tratavam, ou que têm o diagnóstico, mas têm um controle inadequado. A pseudocrise hipertensiva também pode ocorrer em situações desencadeadas por estresse emocional, ou estresse, ansiedade, e ela pode vir associada a algum desconforto, por exemplo, enxaqueca, aquelas cefaleias que são de origem musculoesquelética, tonturas e tudo. E como que eu vou chegar a esse diagnóstico? Você vai juntar as peças, né? Você vai ver na anamnese que teve esse fator desencadeante, que é um paciente já hipertenso, que deixou de tomar a medicação, pode ter tido até um efeito rebote. Teve um momento que ele, um momento pontual de um estresse emocional, ou ele veio muito sintomático por uma enxaqueca muito forte. E aí você vai, nessa condução, na condução da pseudocrise hipertensiva, como é que eu faço? O paciente chegou hipertenso, sintomático, elevação da PA, excluir lesão de órgão-alvo. Ótimo, agora eu quero saber se é urgência ou pseudocrise. Você primeiro coloca o paciente em um ambiente calmo, faz a aferição da PA, faz aferições sequenciais, pelo menos 3, até a estabilização dessa PA. E aí você vai ver se já vai ter alguma melhora. E o tratamento da pseudocrise vai ser mais com analgésico, porque pode ser secundário aquele desconforto que o paciente está tendo, ou até mesmo ansiolíticos, certo? Então vamos lá. Abordagem geral da pseudocrise hipertensiva, como é que a gente vai fazer? Antes disso, abordagem geral das crises hipertensivas. Então, assim, para todas as crises hipertensivas, o paciente chegou hipertenso, sempre você está com aquela bandeirinha vermelha na cabeça, vou ver se tem lesão de órgão-alvo ou não, mas como é que eu vou avaliar esse paciente? Primeiramente, você vai aferir a pressão do paciente, óbvio. Idealmente, deixar ele em um ambiente calmo, para a gente já ir aí começando a avaliar a pseudocrise, né? Então, deixa ele em um ambiente calmo, afere de novo, afere nos 2 membros, tá? Por quê? Porque a gente já começa a avaliar a lesão de órgão-alvo. O que a gente está procurando? Uma dissecção de aorta, se tiver uma assimetria muito importante.
Claro que no exame físico e na história você tem outros fatores que vão te fazer pensar em dissecção de aorta. Uma dor torácica muito intensa, que começou já muito forte, de grande intensidade, muito intensa desde o início. Você vai ver a simetria de pulso, a simetria de PA, pode ter um sopro de IAO, de insuficiência aórtica, então você vai juntando os fatores. Aí você vai pedir eletro, para ver se tem acometimento de coronário, vai pedir raio-x para ver se tem alargamento de mediastino, claro que você vai juntando os fatores. Mas já deixa medular para não esquecer, que aí você não deixa passar. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é medir a PA nos 2 membros. Levo o paciente para um ambiente calmo, vou aferir a PA nos 2 membros, vou fazer aquelas aferições sequenciais para ver se até ela se estabilizar. Vou perguntar do passado do paciente, por quê? A gente vai ver se o paciente já era hipertenso, se estava tomando medicação, se teve uma interrupção brusca, principalmente dos inibidores adrenérgicos. E é óbvio que vai vir na anamnese também, se o paciente, por exemplo, já tinha insuficiência cardíaca, está com dispneia, ele pode estar em um edema agudo de pulmão hipertensivo. Tinha fatores de risco para aterosclerose, está com a dor torácica típica anginosa, você vai pensar em síndrome coronariana, então você vai direcionando. Tinha fatores de risco para AVC, que é a própria hipertensão, e agora ele chega com um novo déficit neurológico, aí você vai direcionando para as lesões de órgão-alvo. Né? E, em geral, não é difícil descartá-las, certo? E os exames complementares vão ser conforme o que você for encontrando na anamnese e no exame físico e for fazendo de hipótese diagnóstica, certo? Então, agora, essa seria a abordagem geral. Vamos falar agora da abordagem da crise hipertensiva que não tem lesão de órgão-alvo. Então, você vai trazer o paciente, ó, não tem lesão de órgão-alvo, não é um AVC, não é um infarto, não é edema agudo de pulmão, não é uma encefalopatia hipertensiva, então você viu que não tem lesão de órgão-alvo. Tá, trago o paciente para um ambiente calmo, vou aferir a pressão, vou ver se na história tinha um fator desencadeante, se ele já era hipertenso, se ele descontinuou a medicação. Aí você vai lá, afere a pressão, em repouso e tudo, percebe que é uma pseudocrise, aí você conduz como pseudocrise, analgésico, ansiolítico. Não, realmente é uma urgência hipertensiva. Como é que eu vou tratar o paciente com urgência hipertensiva? O paciente com urgência hipertensiva você vai tratar com medicação VO, tá? Não tem a pressa para normalizar a pressão. Quais são as medicações que são sugeridas pela nossa diretriz brasileira? O captopril, de 25 a 50 miligramas, e a clonidina, 0,1 a 0,2. A gente tem que lembrar que o pico de ação do captopril vai ser ali de 60 a 90 minutos. Então não adianta você dar o captopril e medir a pressão com 10 minutos, com 15 minutos, que aí você vai dar outro, vai medir de novo e não vai ser adequado. Quando baixar, vai baixar demais. Então, da medicação, espera o tempo de ação da medicação. A clonidina é mais rápida, em 60 minutos ela já atingiu o seu pico, certo? E aí você vai reavaliando esse paciente. Claro que nesse momento a gente já excluiu a lesão de órgão-alvo. Então a gente só está ali tentando afastar que seja uma pseudocrise, afastou, então realmente é uma urgência hipertensiva, eu vou tratar com medicação VO. Não, fui ali avaliar, vi que na verdade era uma pseudocrise, o paciente era hipertenso, teve um momento de grande estresse hoje, tá com enxaqueca, coloquei ele em um ambiente calmo, começou a baixar a pressão, vou tratar a enxaqueca dele, às vezes precisa de ansiolítico também, você vê que a pressão já vai controlar com isso. Ele não precisava de um antihipertensivo realmente, ele precisava tratar o que estava causando essa hipertensão. Então aí você vai fazer essa diferenciação, não é tão difícil de fazer, tá? Entre a pseudocrise e a urgência hipertensiva, tá? Bom, vamos para a emergência hipertensiva. E aí? A emergência hipertensiva. Então, eu comecei a avaliar meu paciente, né? Para quem está entrando agora, comecei a avaliar o paciente com crise hipertensiva. Então, paciente com crise hipertensiva é uma condição em que eu tenho um paciente com sintomas, tem uma elevação acentuada, aguda da PA, né, que arbitrariamente pode ser uma pressão sistólica maior ou igual a 180, uma diastólica maior ou igual a 120. E se eu não tiver lesão de órgão-alvo, é urgência ou pseudocrise. Se eu tenho lesão de órgão-alvo, comecei a identificar uma lesão de órgão-alvo, é uma emergência hipertensiva. Bom, o paciente com emergência hipertensiva ele tem que ser conduzido em ambiente de sala de emergência ou UTI, e ele vai ser conduzido com medicação intravenosa, certo? Existe o tratamento geral, que seria o geral da emergência hipertensiva, que é o quê? Baixar a pressão sistólica em 25% na primeira hora. E, então, redução de 25% da pressão arterial média, na verdade, na primeira hora. Objetivar aí uma pressão em torno de 160 por 110 nas próximas 6 a 8 horas e de 135 por 85 nas próximas 24 a 48 horas. Mas isso é o geralzão. Na verdade, quando a gente aborda a emergência hipertensiva, a gente aborda de acordo com a lesão do órgão-alvo. Como assim? A emergência hipertensiva, basicamente, é uma crise hipertensiva sintomática com lesão de órgão-alvo. Que lesão de órgão-alvo? Pode ser uma lesão cerebral,
pode ser cardiopulmonar, pode ser circulatória. Exemplos: o paciente pode chegar com alteração de consciência por encefalopatia hipertensiva, por AVC isquêmico, por AVC hemorrágico, por hemorragia subaracnoide. Ele pode chegar com hipertensão e síndrome coronariana aguda, ou um edema agudo de pulmão hipertensivo, ou uma dissecção de aorta, ou uma disfunção renal, ou a paciente é uma gestante, está com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, ou é uma crise adrenérgica por uso de drogas ilícitas, certo? Ou crise de feocromostoma. Então, a emergência hipertensiva ela engloba muitas doenças diferentes. E aí você vai tratar mais especificamente de acordo com cada doença. Cada uma delas tem alvos diferentes de pressão, e a gente vai falar sobre isso aqui, certo? Mas o geralzão que a diretriz coloca pra gente é reduzir a pressão arterial média para menos de 25%, né, na primeira hora, e depois chegar nesses alvos, né, em 6 a 8 horas de 160 por 110 e nas próximas 24 a 48 horas 135 a 85, certo? Agora a gente vai falar de cada tipo de emergência hipertensiva, assim, pelo menos os principais. Ah, uma pergunta aqui para vocês. Quais são as principais emergências hipertensivas que chegam no pronto-socorro? Então a gente falou que das crises hipertensivas, 25% das crises são as emergências hipertensivas, com lesão de órgão-alvo agudo e progressivo e com risco iminente de morte, 25%. Os outros, 75%, são ou urgência hipertensiva ou pseudocrise, certo? Das emergências hipertensivas, quais são as principais que chegam no pronto-socorro para a gente? São o AVC isquêmico e o edema agudo de pulmão hipertensivo, certo? Bom, estão acompanhando aí? Eu vou dar uma olhada agora nas perguntas, certo? Vou respondendo, antes da gente ir para os tipos específicos de crise hipertensiva. Boa noite, Maria Clara. Tudo bem, Maria Clara? Então, a pseudocrise seria tratada com captopril? A pseudocrise, muito provavelmente, nem vai precisar de antihipertensivo. Então, quando a gente avalia lá, crise hipertensiva no pronto-socorro, né? Aí a gente vai olhar o que é uma crise hipertensiva. É uma condição sintomática, em geral, associada a uma elevação importante, acentuada da pressão arterial, que eles colocam os valores arbitrários, mas isso não é o cerne, mas, em geral, a pressão sistólica acima de 180 ou uma diastólica acima de 120, tá? Tem lesão de órgão-alvo, aguda e progressiva, risco de morte e emergência hipertensiva. Aí vai ser medicação EV. Não tem lesão de órgão-alvo. Aí eu vou ver se é uma urgência hipertensiva ou se é uma pseudocrise hipertensiva, né? Aí eu já trago o paciente para um ambiente calmo, vou ver na história dele se teve algum fator desencadeante, se ele é um hipertenso que descontinuou a medicação, e aí posso chegar nesse diagnóstico. Se eu não chegar nesse diagnóstico, fica como urgência hipertensiva. A urgência hipertensiva a gente trata com o captopril de 25 a 50 ou a clonidina, pode associar também 0,1 a 0,2. Na pseudocrise, o que a gente está considerando? Esse paciente da pseudocrise hipertensiva, em geral, ele tem um fator desencadeante. Então, muitas vezes é um paciente que chega com um desconforto, uma tontura, uma enxaqueca muito forte e vem com a pressão bem elevada. Já o hipertenso crônico que não tratava, teve aquele momento de desconforto muito forte, uma enxaqueca muito pesada e aí elevou mais ainda a pressão. Então, esse paciente, a elevação da pressão dele é secundária ao desconforto, à dor. Aí a gente vai tratar a dor. Muitas vezes é secundário a um transtorno de ansiedade, um momento de ansiedade. Um parente morreu, aí a pessoa fica realmente muito, né, com estresse, ansiedade muito elevada. Aí chega com a pressão mais elevada. Então a gente vai tratar o que a gente considerou a causa da hipertensão, da pressão mais elevada. Então, paciente com enxaqueca, você vai tratar a enxaqueca dela. Paciente muito ansioso, está naquele momento que aí você vai, às vezes, preso até de um ansiolítico. E aí você reavalia a pressão desse paciente. Quando é pseudocrise hipertensiva, geralmente baixa, mas tem que dar um tempinho, né? O paciente em ambiente calmo, faz o tratamento ali da enxaqueca, por exemplo, da ansiedade dele. E aí você reavalia e controla a pressão, não normaliza, mas baixa considerável. E aí você faz o acompanhamento ambulatorial com o paciente, né? Você sabe que ele não tem lesão de órgão-alvo, você sabe que por uma situação que desencadeou aquilo, então você vai tratar a causa e a consequência, que é a pressão elevada, vai resolver, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O valor de PA que eu considero a crise. Então, a diretriz brasileira coloca isso, né? Arbitrariamente, geralmente é uma PA sistólica maior ou igual que 180 ou uma diastólica maior ou igual que 120. Mas isso é só um norte pra gente, sabe? Porque nas emergências hipertensivas, mais importante do que o valor em si é se tem lesão de órgão-alvo ou não,
certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Umas palminhas aqui, muito obrigada. Acho que por enquanto não tem outras dúvidas, né? Mas vão mandando aí, gente, que eu vou respondendo, tá? Ah, falar de edema agudo de pulmão, já ver se eu vou falar de tudo, pode deixar. Pode deixar, essa é a hora. Bom, a gente falou no geral, né? Falei ali o que era o mais rapidinho, que é falar das situações de urgência e pseudocrise. Nas situações de emergência hipertensiva existe a recomendação geral, mas o ideal é a gente seguir a recomendação de acordo com o órgão-alvo que está sofrendo aquela lesão aguda e progressiva. Então vamos lá. Emergências hipertensivas, para quem entrou agora, né? São condições clínicas sintomáticas com elevação acentuada da PA, em geral sistólica maior ou igual que 180 ou diastólica maior ou igual que 120, que cursam com lesão de órgão-alvo aguda e progressiva e risco iminente de morte, certo? A emergência hipertensiva pode afetar vários sistemas. Vamos falar primeiro do cérebro vascular. Então, a condição de encefalopatia hipertensiva. A encefalopatia hipertensiva, ela cursa com um edema cerebral. Secundário mesmo é a elevação súbita da PA e a perda do mecanismo de autorregulação. Ela pode ocorrer em pacientes que são hipertensos crônicos, que desenvolvem hipertensão acelerada maligna, ou em pacientes que eram normotensos e fazem hipertensão e tem essa perda do mecanismo de autorregulação cerebral. Se o paciente tem esse edema cerebral, ele vai ter alterações neurológicas. Então, ele vai ter alteração de consciência, ele pode ter vômito, pode ter cefaleia, pode ter alteração de campo visual, hiperreflexia, pode estar em coma, pode ter crise convulsiva. É claro que um paciente que chega assim, imagina, chegando para você um paciente com 240 por 130 em coma ou convulsionando. Claro que você vai ter que descartar o AVC. Geralmente esses pacientes que rebaixam, né? O paciente chegou rebaixado, Glasgow 3 com 220, você vai pensar logo em AVC hemorrágico, né? Então você faz ali a tomografia, não vem a hemorragia, e você vai começar a pensar nos diagnósticos diferenciais, um deles é a encefalopatia hipertensiva. Claro que se for um AVC isquêmico, que geralmente a prestação clínica não é essa, né? Mas um AVC isquêmico só vai aparecer, né? A não ser que ele seja catastrófico, mas só vai aparecer na toma de controle, 48, 72 horas. Ou se estiver disponível, a ressonância pode te dar esse diagnóstico logo de cara, né? De um AVC isquêmico. No caso aqui, a gente está falando da encefalopatia hipertensiva, então o AVC isquêmico não é tanto um diagnóstico diferencial, mas chega a ser também, apesar que não é a apresentação clínica mais comum. Então, encefalopatia hipertensiva, em geral, você vai pensar num AVC hemorrágico, faz a toma, não tem sangue, e aí você começa a pensar nos diagnósticos diferenciais como a encefalopatia hipertensiva. Aqui você, em todas as emergências hipertensivas, você vai usar medicação EV para controlar essa PA. Então, nitroprusiato de sódio. Você não vai baixar tão rapidamente essa pressão, você vai reduzir lentamente a pressão. Por quê? Justamente porque reduções rápidas podem provocar hipoperfusão cerebral, justamente pela perda do mecanismo de autorregulação cerebral. Então, você vai abaixando gradativamente a pressão, certo? Mas é algo que tem que ser feito, porque é a elevação da pressão que está levando a esse edema cerebral, certo? Bom, falando agora, então estamos na lesão de órgão-alvo no cérebro, né? Cerebral. Falamos da encefalopatia hipertensiva. Vamos falar agora, dentro de emergências hipertensivas, do AVC. Gente, a hipertensão é o principal fator de risco para o AVC, principalmente o AVC hemorrágico, certo? Na incidência do AVC, a gente sabe que principalmente vem o isquêmico, né? 85% dos AVC isquêmicos e 15% são hemorrágicos. E a hipertensão é um fator de risco mais diretamente relacionado com o AVC hemorrágico. Não vai ter muita dúvida na hora de você fazer esse diagnóstico, né? Então, a gente pode pensar assim, poxa, uma crise hipertensiva, será que eu não vou deixar passar uma lesão de órgão-alvo? Geralmente não, porque se você procurar, você vai encontrar. Então, o paciente vai chegar para você, um AVC isquêmico, por exemplo, vai chegar com hemiplegia, desvio de rima afásico, você vai dar o diagnóstico, e ele vai chegar com aquela pressão 230 por 112, e você está vendo que é um AVC, né, que é o diagnóstico clínico. Aí o que você vai fazer? Tomografia para excluir que tenha sangue, e aí, se ele tiver em tempo de trombólise, você vai considerar trombolizar. E aqui entram as particularidades do controle da PA. Claro que não precisa saber isso de cor, mas precisa saber que tem as diferenças, porque aí você consulta na hora, né? Seu paciente chegou, você está avaliando a trombólise para ele, né? É um AVC, você deu o diagnóstico clínico, está em crise hipertensiva, está com 200, quanto foi que eu falei? 240 por 120, pronto. Fez a tomografia, não tem sangue, é um AVC isquêmico mesmo. Excluiu o hemorrágico. Então, eu vou trombolizar.
Viu ali a lista de contraindicações para trombólise, que a gente tem que fazer esse checklist sempre. Geralmente ali com o familiar, se o paciente tiver, né, um NIH, que é a avaliação da gravidade do AVC, se tiver um NIH mais elevado, ele pode não conseguir te falar. E aí não tem contraindicação para trombólise, exceto uma, a pressão. A pressão está 240 por 120, como é que eu vou trombolizar? Isso é uma contraindicação, assim, gente, para você saber que você vai baixar a PA, óbvio. Se a PA está 240 por 120, eu vou baixar e assim que ela chegar no nível adequado, eu vou trombolizar. Qual que é esse nível adequado? A gente tem que ter uma pressão menor que 185 por 110. Assim que ela estiver... Então, você liga o Nipride, vai aumentando. Assim que ele tiver uma pressão abaixo, não é para você normalizar, pelo amor de Deus, não é para deixar 12 por 8. Por quê? Essa hipertensão é justamente para tentar manter... esse aqui já é um mecanismo mesmo do corpo, né? Então, é uma forma de tentar manter a pressão de perfusão cerebral, né? E se você baixa muito, o que era a área ali de penumbra vai isquemiar também e vai perder também, né? Então você tem o AVC, a área que realmente já foi, e a área ainda de penumbra. Essa pressão mais elevada é uma forma de continuar perfundindo. Então não é para normalizar, pelo amor de Deus. Mas não dá para trombolizar com a pressão acima de 185 por 110. Então você vai ter que baixar a pressão, ele estava 240 por 120, vamos baixar para 185 por 110, abaixo de 185 por 110, aí eu posso trombolizar o paciente. Ótimo, trombolizei. Por quê? Porque se a pressão estiver muito alta, ele vai sangrar, certo? Trombolizei. Agora a pressão tem que estar quanto? Abaixo de 185 por 110? Não, abaixo de 180 por 105 nas próximas 24 horas, certo? Então é Nipride mesmo, e para você chegar nesse valor. Ah, Raíra, o meu paciente tinha alguma contraindicação para trombólise. Eu vou precisar deixar abaixo de 185 por 110? Não. Aí você vai baixar se ela estiver acima de 220 por 120. Porque esse valor, acima desse valor, tem maior risco de transformação e tudo. Então você... Mas até esse valor é um mecanismo de proteção para tentar realmente perfundir a área de penumbra. Então, vou trombolizar meu paciente, eu tenho que baixar a pressão com o Nipride mesmo, para baixo de 185 por 110. Não, ele tinha outra contraindicação para trombólise, não vai trombolizar, chegou fora do tempo de trombólise, que seja. Bom, nesse caso, você vai baixar se ela estiver acima de 220 por 120. Isso é o AVC isquêmico, tá, gente? Então, falamos na emergência hipertensiva, da parte de lesão de órgão-alvo cerebral, a gente falou de quê? Encefalopatia hipertensiva, falou de AVC isquêmico, que é o principal, 85% dos casos, né? Agora vamos falar do AVC hemorrágico, né? Que são os outros 15% dos casos, em que a hipertensão é o principal fator de risco, tá? Para o AVC hemorrágico. Bom, o AVC hemorrágico, quando ele naquela fase aguda, inicial, de até 6 horas, você tem que ter também o manejo da pressão. Por quê? Se a pressão estiver muito elevada, pode sangrar mais, pode aumentar a área de hemorragia. Quando que eu vou baixar? Se ela estiver acima de 220, você vai baixar, vai começar com o Nipride, evitar também a redução rápida dessa PA, tá? E a diretriz, ela fala que entre 150 e 220 é um pouco discutível qual que seria a meta, mas no final das contas, tenta considerar manter a pressão abaixo de 180, a pressão sistólica. Então, resumindo, para o AVC hemorrágico é factível, seria plausível manter a pressão arterial sistólica menor que 180, certo? Certinho? Vamos lá. Então, vamos sair aqui do cérebro, tá? E agora vamos para o coração, o órgão mais importante do corpo. Tem que puxar a farinha pro meu saco, né? Bom, recapitulando, estamos falando de emergências hipertensivas, falamos de encefalopatia hipertensiva, falamos de AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Agora vamos falar de síndrome coronariana aguda. Gente, numa síndrome coronariana aguda, o paciente pode chegar hipertenso, mas por que será? A hipertensão, ela ocorre devido a um reflexo desencadeado pelo miocárdio isquêmico, tá? E aí eu pergunto a vocês, não é uma coisa que a gente fala muito no nosso dia a dia, né? Existe alvo de pressão para o paciente com síndrome coronariana aguda? De pressão máxima, porque de pressão mínima geralmente a gente sabe, né? Ah, o paciente está evoluindo com hipotensão, choque cardiogênico, quero manter uma PAM, uma pressão arterial média maior ou igual a 65, como é para outros choques também. Não queria que a minha pressão arterial diastólica estivesse abaixo de 70, porque é a pressão de perfusão coronariana, né? As coronárias são os primeiros raminhos da aorta e elas são irrigadas na diástole, por isso que a pressão diastólica
não poderia estar abaixo de 70, preferencialmente. Tá, isso é de pressão baixa, mas aqui é choque, né? Mas aqui a live é sobre emergência hipertensiva. Então, tem um alvo de pressão assim mais alta pra gente seguir? Será que alguém sabe dizer? Geralmente a gente não discute muito isso na prática, né? Sim, gente, a gente vai querer manter uma pressão sistólica aí abaixo de 140, tá? E a diastólica entre 70 e 80. Seria assim, uma pressão abaixo de 140 por 180, mas não é muito bom falar abaixo porque a diastólica não pode estar abaixo de 70, porque na diástolica as coronárias são perfundidas. Então seria uma pressão sistólica preferencialmente abaixo de 140. Por quê? A hipertensão ela aumenta a resistência vascular periférica. Então ela aumenta a pós-carga, dificulta o trabalho cardíaco, aumenta o consumo de miocárdio de O2. Então esse miocárdio, coitado, já não está recebendo sangue porque ele está infartando, né? O que é um infarto? Pelo menos o tipo 1. A gente tem uma placa aterosclerótica que rompeu, é uma ruptura ou erosão da placa, a agregação plaquetária reduziu o fluxo para aquele território. Então esse miocárdio já não está recebendo sangue, já não está recebendo oxigênio, está isquemiando. Aí o paciente está hipertenso. Hipertensão aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pós-carga. Então o VE está, coitado, isquêmico, tentando bombear, e aí a pressão ainda está aumentada. Fica mais difícil dele bombear o sangue para a aorta e para o corpo inteiro, porque a resistência vascular periférica está aumentada. Então aumenta o trabalho cardíaco, aumenta o consumo miocárdio O2. Então a hipertensão é deletéria. E aí a diretriz coloca esse alvo aí de menor que 140, de sistólica, e uma diastólica entre 70 e 80. Claro que você vai avaliar muito bem seu paciente, né? Porque, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que avaliar no síndrome coronariana aguda é se o paciente tem algum risco de choque cardiogênico, se ele tem alguma evidência de choque cardiogênico, que é o outro extremo. O paciente, nem sempre ele está hipotenso, mas ele geralmente está tendendo a hipotensão. Aqui não, seria o paciente muito hipertenso, chegou com a crise hipertensiva, com 180 por 120 de pressão, aí você vai querer baixar essa pressão, justamente para não aumentar o consumo miocárdico de oxigênio. Esse miocárdio, coitado, já está isquemiando. E o que a gente vai usar? Bom, emergência hipertensiva, a medicação é V, né? A gente tem as opções aí, o nitroprusiato de sódio e a nitroglicerina. Existe um risco teórico de roubo de fluxo coronário com o nitroprusiato de sódio, mas é uma coisa meio teórica, no NIPRID. Já a nitroglicerina, ela não baixa tanto assim a pressão, mas ela tem vários benefícios e vários usos na síndrome coronariana aguda. Então, um paciente que está hipertenso e apresenta isquemia, a nitroglicerina é um anti-isquêmico, é um antianginoso. Hipertense com dor torácica, ela é antianginoso. Hipertense e com isquemia, é um anti-isquêmico. Hipertense com IC, a nitroglicerina entra nesse manejo da IC. Então ela é muito boa por conta disso, ela reduz a resistência vascular periférica, ela melhora a perfusão coronariana, ela é um venodilatador, reduz a pós-carga, reduz o consumo miocárdio de O2. Então, pela hipertensão per si, seria um pouquinho ruim, ela não é tão boa antihipertensiva, mas quando tem alguma coisa associada, ela é maravilhosa, tá? Então, o paciente hipertenso e edema agudo de pulmão, hipertenso e apresentando isquemia, hipertenso e com angina, ela é muito boa nessas situações. Óbvio que você vai avaliar se não tem contraindicações. É um paciente que evolui com hipotensão? Claro que, né? Você vai avaliar isso. Não é o caso. Aqui a gente está falando de um paciente em síndrome coronariana aguda hipertenso. É um paciente que fez uso de sildenafil nas últimas 48 horas, tem um infarto de VD, então você vai avaliar se não tem contraindicações. Outra possibilidade seria, né, também está na diretriz brasileira de hipertensão, o uso de beta-bloqueador EV. Obviamente também que você vai avaliar contraindicações. Não pode ser um paciente que está atendendo a hipotensão, que está bradicárdio, que está com choque cardiogênico, que está com insuficiência cardíaca, em crise de broncoespasmo. Então, avaliar as contraindicações. Mas seriam aí as possibilidades, né? A gente não está falando de um paciente chocado, a gente está falando de um paciente em síndrome coronariana aguda que está hipertenso, que está com seus 180 por 120, aumentando o consumo miocárdio O2, aumentando a resistência vascular periférica e levando a um aumento do trabalho cardíaco. Então, você vai reduzir essa pressão para justamente dar um descanso para esse coração, coitado, que está isquêmico, tá? Bom, agora uma das pedidas aqui, edema agudo de pulmão. Gente, o edema agudo de pulmão vai ter uma live específica só para ele, tá? Por quê? Porque eu quero discutir os perfis, né? Vamos discutir todos os perfis do edema agudo de pulmão. A gente vai fazer, e assim, é uma temática muito importante, então a gente vai fazer uma live só para edema agudo de pulmão. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, certo? Bom,
Edema agudo de pulmão, as pessoas pensam muito em insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, né? Como se fosse sempre com o coração fraquinho, digamos assim. Não é verdade. 1/3 dos pacientes que chegam com edema agudo de pulmão em emergência hipertensiva, eles têm a fração de ejeção normal. Não é a insuficiência cardíaca sistólica, mas a diastólica. O coração ele não relaxa bem, a complacência do ventrículo esquerdo não é boa, ele não é mole, digamos assim, ele é um ventrículo duro. Então aumenta as pressões de enchimento quando ele enche de sangue. E aí essas pressões aumentam retrogradamente, aumentam no átrio esquerdo e aumentam no capilar pulmonar. E o paciente faz edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão hipertensivo é o melhor de tratar, né? Geralmente é aquela IC perfil B mesmo. E aí o que você vai fazer? Você vai pode fazer o Nipride, né, para baixar essa pressão. Ele ainda vai vasodilatar, então vai ajudar a ejetar esse sangue para frente, vai facilitar o trabalho cardíaco. Pode associar a VNI, que é a ventilação não invasiva, ela tanto reduz o retorno venoso, quanto ela reduz o edema pulmonar, porque ela joga pressão positiva, certo? E com a pressão positiva, você aumenta a pressão intratorácica, então reduz o retorno venoso. Também pode usar diurético de alça, que é a furosemida, que o paciente nessa situação de sobrecarga volêmica, ele vai ser benéfico e vai secundariamente reduzir a pressão também, certo? A diretriz coloca tanto a nitroglicerina quanto o nitroprussiato. E aqui eu vou falar de novo, né? O nitroprussiato ele é mais forte, porque ele também é arteriodilatador. E tanto para baixar a pressão quanto para essa vasodilatação. A nitroglicerina poderia ficar, por exemplo, nos casos de edema agudo de pulmão associada à isquemia miocárdica, porque a isquemia miocárdica pode também estar envolvida, pode ser a causa do edema agudo de pulmão, né? Mesmo nesse contexto de emergência hipertensiva. E aí, nesses casos, quando você tem síndrome coronariana aguda, você gosta de usar a nitroglicerina por todos esses benefícios dela na síndrome coronariana aguda. O paciente está anginando, a nitroglicerina é um antianginoso, é um anti-isquêmico, certo? É vasodilatador coronariano, vai perfundir melhor os coronários, então ele tem realmente esse benefício. Fora aquele risco teórico, né, de roubo de fluxo do Nipride, que é mais teórico, certo? Bom, vamos agora para a pior das emergências hipertensivas. O que vocês imaginam que pode ser a pior emergência hipertensiva que você pode pegar? Olha que a gente já falou aqui de AVC, de encefalopatia hipertensiva, de síndrome coronariana aguda, de edema agudo de pulmão. O que pode ser pior do que tudo isso? Dissecção de aorta. Então, lembra lá no comecinho que a gente falou a abordagem da emergência hipertensiva, a gente começa aferindo a PA nos dois membros. Gente, o paciente chegou com dor precordial e pressão elevada, tem que pensar em dissecção de aorta, tá? É muito mais comum do que chegar o hipertenso com síndrome coronariana, por exemplo. O paciente chegou com aquela pressão, aquele tabagista que chegou com 200 por 120 de pressão, com dor torácica. Aí você vai para anamnese, exame físico, né? E aí ele fala que é aquela dor maior da vida dele, que já começou muito forte desde o início, retroesternal, que vai para o dorso e tudo. Aí você vai começar a ver pulsos, tem assimetria, pressão, às vezes tem um sopro de IAO, quando chega até, né, desaba a válvula aórtica, também faz uma insuficiência aórtica. O eletro pode ter um supra, porque pode acometer a coronária, né? O raio-x pode ter o quê? Alargamento mediastino, pode fazer um tamponamento, um hemotórax. Então, assim, é bem florido o quadro, né? Pode secar uma carótida, fazer um AVC. Então, dissecção de aorta, mas a gente vai começar do básico, né? Dor torácica e hipertensão, pensar em dissecção de aorta, gente. Inclusive, em locais que não tem cateterismo e transportar o paciente para cateterismo demora muito, mais do que os 120 minutos, e você tem que trombolizar o infarto, não trombolize o infarto sem fazer um raio-x, é rapidinho e você fica mais seguro. Não que o raio-x vai descartar a dissecção de aorta, mas você vai somando os pontos. Você viu pulsos dos dois lados, tá igual, pressão tá igual, a ausculta não tem sopro de IAO, não, a dor parece mais mesmo para síndrome coronariana, raio-x não tem alargamento mediastino, você fica mais tranquilo para trombolizar esse paciente, certo? Porque a dissecção, vou repetir, pode vir até com supra também, se ela dissecar a coronária, tá? Então, dor torácica, dor precordial com elevação de PA, pensar em dissecção. A dissecção, gente, a progressão da dissecção, ela está relacionada com o valor da pressão e com a velocidade da ejeção ventricular e a frequência cardíaca. Imagina, o paciente está com a pior dor da vida dele, está dissecando a maior artéria do corpo, né? A aorta. Então, ele está com muita dor. Como é que ele vai chegar para você? Vai chegar tranquilo? Não. Ele vai chegar hipertenso e taquicárdico. E
Imagina, ele vai chegar com 120 de frequência, com 200 de sistólica. Então, 120 vezes por minuto, tá batendo ali naquela parede, daquela horta dissecada, com 200 de pressão. Então, você tem que imediatamente controlar isso. Senão vai dissecar até não ter mais o que fazer. Certo? Então, o paciente chegou, dor torácica, hipertenso, você tem que pensar em dissecção, tem que afastar a dissecção. É a pior das emergências hipertensivas. Como que eu faço isso? O paciente está com dor. Boa parte da elevação da frequência cardíaca e da pressão dele é por causa da dor. Então, vai controlar a dor. Eu vou dar uma dipirona. Não, gente. É a dor pior da vida dele, é o opioide, a morfina. Então, controle a dor do seu paciente, certo? E aí a gente vai controlar a pressão e a frequência cardíaca. A frequência cardíaca tem que vir para abaixo de 60 e a pressão sistólica tem que vir para entre 100 e 120 em 20 minutos. É imediato. Aqui não é um AVC ou a encefalopatia hipertensiva, que se você reduzir demais vai causar hipoperfusão. Não é isso. Aqui quanto mais alta tiver a pressão e mais rápida tiver essa frequência, pior, mais rapidamente o paciente vai a óbito. Então, controle a dor, tá? Opioide mesmo, morfina. Controle a frequência e a PA, o duplo produto que chama, né? Em 20 minutos você tem que ter uma frequência abaixo de 60 e uma pressão normal, uma pressão sistólica entre 100 e 120. Certo? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso com nitroprusiato de sódio, claro. Só que é só medicação EV, é só emergência. E para pior das emergências hipertensivas, é claro que a medicação é EV. Mas tem um porém. Se você entrar direto com nitroprusiato de sódio, com Nimprid, você pode piorar a taquicardia do paciente. Então, você deve entrar com um beta-bloqueador EV mesmo antes, pode ser o bom e velho metoprolol, e aí entrar com Nimprid, para já tratar essa taquicardia reflexa que ele vai dar, certo? Controla o duplo produto. Em 20 minutos, essa frequência para estar menor que 60 e a pressão sistólica entre 100 e 120. E é óbvio que você vai chamar o cirurgião cardíaco para resolver, porque você está fazendo tratamento clínico, estabilizando o paciente para ele ir para a cirurgia de urgência. Certo? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre as emergências hipertensivas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Perguntaram sobre sopro no coração. A gente pode falar em um segundo momento, que aí pode ser uma live só sobre isso. Edema agudo de pulmão a gente já falou, colocaram aqui. AVC, edema agudo de pulmão já foram contemplados nessa live, né? Então, gente, só para resumir, vamos fechar aqui o que a gente viu, né? Crise hipertensiva no pronto-socorro é uma condição caracterizada por sintomas, então é uma condição clínica sintomática, com elevação acentuada da PA, arbitrariamente, sistólica maior que 180 ou diastólica maior que 120. Se eu tenho uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, com risco iminente de morte, é uma emergência hipertensiva. Essa lesão de órgão-alvo tem que ser aguda e progressiva, não é lesão crônica não, tá? Se não tem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, eu vou ficar com a urgência hipertensiva ou a pseudocrise hipertensiva. Urgência hipertensiva é uma condição clínica sintomática com elevação acentuada da PA, mas sem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva e sem risco iminente de morte, tá? E a pseudocrise hipertensiva é uma condição que geralmente ocorre em hipertensos crônicos, geralmente desencadeada por um estresse emocional ou uma condição desconfortável, uma enxaqueca, outros tipos de cefaleias de origem musculoesquelética, e o paciente chega hipertenso no pronto-socorro. Você coloca ele em um ambiente calmo, vai aferindo a pressão até ela estabilizar, um mínimo de 3 vezes, vai vendo qual que foi a condição que levou a isso e trata a condição. É enxaqueca, eu vou tratar a enxaqueca. É ansiedade, eu posso até dar ansiolítico. E aí você reavalia e a PA em geral cai, porque era uma pseudocrise hipertensiva, tá? Se for uma urgência hipertensiva, eu posso dar o bom e velho captopril 25 a 50 ou a clonidina ou a clonidina 01 a 02. Certo? Lembrar de esperar o tempo de pico de ação para aferir de novo a pressão. Captopril é de 60 a 90 minutos, a clonidina em torno de 60 minutos. Emergência hipertensiva é tudo droga EV, porque é uma emergência. Tem lesão de órgão-alvo agudo e progressivo, então eu tenho que baixar essa pressão mais rápido para parar, para cessar essa lesão de órgão-alvo que está sendo causada pela hipertensão, certo? De acordo com o órgão-alvo, eu vou ter uma velocidade diferente de baixar essa pressão ou não, tá? AVC isquêmico, vou trombolizar, abaixo de 185 por 110. Manter abaixo de 180 por 105 nas próximas 24 horas. Não vou trombolizar, então só vou baixar no AVC isquêmico se estiver acima de 220 por 120. AVC hemorrágico, manter a sistólica abaixo de 180 e por aí vai.
Síndrome coronariana aguda, ideal uma sistólica abaixo de 140, mas uma diastólica entre 70 e 80. E aí a gente vai ajustando. Para as causas neurológicas, né, para as emergências hipertensivas neurológicas, você vai baixando gradualmente ali para não causar hipoperfusão. Se for uma dissecção de aorta, eu tenho que normalizar essa PA em 20 minutos. Então, de acordo com a emergência hipertensiva, a gente vai tendo alvos diferentes de PA e de velocidades diferentes de baixar essa PA. Certinho? Espero que tenham aproveitado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Boa noite e espero vocês na próxima live. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada pela presença de todos.